Então, beleza? Novamente, nós de novo, depois de nós de novo, é nós outra vez e vai embora. Nós vamos falar agora sobre fuso horário, coisa rápida. Cuidado com isso dentro dos vestibulares. Nós sabemos que tem vários métodos de serem dados fusos horários, os professores, cada um tem o seu método, né? Na realidade, os vestibulares querem saber se você hoje sabe fazer contas básicas de fuso horário, ok? Essa é a grande realidade. Antigamente na UFBA, o FRGS, que antigamente era o FRS, e eu sempre quis saber por que a UFRS mudou para o FRGS se os estados só têm duas letras para fazer aí a abreviação, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito também não. E nós vamos tentar violar o fuso horário de uma forma tranquila, rápida, calma e objetiva. Então não vou ficar aqui, talvez em um vídeo vocês façam alguns problemas comigo e entendam bem isso. Bom, isso aqui é a Terra, tá? Não tem nada bonitinho, mas aqui é a Terra. Você sabe, tá? Você sabe que a Terra, ela mede para fins didáticos, apesar da Terra ser um geoide, né? Você sabe que a Terra é um geoide ou elipsoide de rotação. Na realidade, a circunferência equatorial, ela é maior do que a circunferência polar, tá ok? Então, na realidade, você tem um leve achatamento nos polos, tá? O polo ficou meio achatado. Não é visível a olho nu isso aí, pô. Mas fica aí para você entender isso aí. Agora, para fins didáticos e de fusos horários, nós consideraremos a Terra com 360 graus. E você sabe que o planeta tem 24 horas. Você sabe que a Terra gira, né? O giro da Terra, a rotação da Terra, dá-se de oeste para leste. Já falamos isso em alguns vídeos, né? De oeste para leste. E então o Sol parece nascer no leste. Por isso que o leste leva o nome de terra. O Japão leva o nome de Terra do Sol Nascente porque está a leste, né? A luz que vem do leste, aquela coisa toda. Então 360 graus, 24 horas. Nós temos um meridiano que foi criado no século XIX para padronização de horários, o meridiano de Greenwich, Greenwich Meridian Time, tempo do meridiano de Greenwich. Ele passa em Londres, no observatório de Greenwich, tá? Então serviu para padronizar os horários lá para 1880 e alguma coisa, 84, serviu para padronização dos horários com o desenvolvimento dos transportes, tá? E a partir daí, todos os horários são em relação ao GMT, isso por questões históricas, de importância, etc e tal. Tá. Quando você então convencionou-se colocar o seguinte: para leste, as horas estão adiantadas em relação a Greenwich, então é chamada de longitude positiva. A oeste, as horas estão atrasadas em relação a Greenwich, então a longitude é negativa, tá ok? E entenda bem provas. Quando numa prova te fala, fulano está em tal latitude, norte ou sul, que horas marcam os relógios? Latitude não tem nada a ver com horas, já tem uns vídeos que falamos sobre isso. Latitude tem a ver com a diversidade climática, a diversidade fitogeográfica. Longitude tem a ver com leste e oeste, então cuidado, só horas tem a ver com longitude. Então, para que nós tenhamos variação de uma hora na esfera, na minha esfera, é necessário que eu ande x graus para leste ou para oeste. E aí nós fazemos a nossa situação tranquila, que seria, não é? 24x igual 360 graus, 360, né? X igual 360 dividido por 24, x igual a 15 graus. Então, para que eu tenha variação de uma hora na minha esfera, eu preciso andar 15 graus para leste ou para oeste. Agora, importante, cuidado com isso nas provas. Quando eu tomo direção para leste, direção leste, ou seja, eu tomo esta direção, as horas aumentam.
em relação, né, aonde eu estou. Então, estou em direção leste, as horas aumentam. Quando eu tomo direção oeste, ou seja, para cá, as horas diminuem, elas estão atrasadas. Cuidado com isso nas provas. Para leste, as horas aumentam. Para oeste, as horas diminuem. Vamos dar uma paradinha, louco Abreu, e fazer exercícios simples. Em 20 minutos a gente arrebenta com essa questão de fuso horário para você estabelecer com exercícios fáceis, desculpem. E até nós vamos falar depois da reguinha Mobral e vou explicar como é que é essa reguinha. Cola conosco aí, dá paradinha, louco Abreu. E aí, filho, depois da paradinha, louco Abreu, exercícios fáceis agora para você matar a pau. Então, um dos mais clássicos e tranquilos possíveis. Sabendo-se que em São Paulo 45 graus de longitude oeste são 12 horas, que horas serão em Nova York 75 graus a oeste, Londres 0 grau e Roma 15 graus a leste? Se você não quiser errar, filho, se quiser fazer muita conta, você faz uma régua que eu chamo de régua Mobral. O que é essa régua Mobral? Se você não sabe, na década de 70, 1970, né, final da década de 60, surgiu o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, né, que aí tirou um monte de analfabeto e colocou, né, qualificando-os para depois trabalhar em várias atividades, aquela coisa toda. Diminuir, erradicar o analfabetismo no Brasil. Eu falo régua Mobral porque é o seguinte, às vezes você está desesperado, cara. Você tem que ter resultados práticos no seu vestibular. Então repare bem. Então vou pegar uma régua aqui, fazer essa reguinha Mobral. Vou colocar aqui 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. 0 grau, que é o GMT. Para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. Repare que o limite máximo a oeste, 75 graus. Aqui 60, aqui 45, aqui 30, aqui 15. E aqui o limite máximo 15 graus a leste. Pronto. Agora vamos fazer isso aqui. Sabemos que em São Paulo está aqui 45 graus a oeste. São Paulo. São 12 horas. 12 horas. Então o que acontece? Primeiro eu quero saber como é para Nova York. Nova York está aqui. Nova York, meu filho. São Paulo está aqui. Não estou indo para leste, estou indo para oeste. Para oeste as horas diminuem. A cada 15 graus diminui o quê? 1 hora. Simples. Se aqui em São Paulo são 12, aqui são 11 horas, aqui em Nova York serão 10 horas. Londres, eu estou em São Paulo. Londres é no 0 grau, eu estou indo para leste. Para leste as horas aumentam. Então, cada 15 graus eu tenho um acréscimo de 1 hora. Está aumentando. 13 horas, 14 horas. Londres, capital da Inglaterra ou do Reino Unido, 15 horas. Estou indo para Roma, 15 graus a leste. Roma está aqui. Eu estou aqui em São Paulo. São Paulo, eu direciono-me para leste. Leste as horas aumentam. 12, 13, 14, 15. Quando em São Paulo os relógios marcarem 12 horas, em Roma os relógios marcarão 16 horas. Qual é a dificuldade no exercício desse? Tranquilo, fácil. E tem muitas faculdades que são assim, tá? Nós vamos agora falar sobre aviões, colocar um avião na parada para você ver como também é fácil usando a reguinha Mobral para você eliminar essa situação. Depois faremos um pequeno vídeo sobre os fusos brasileiros e o horário de verão que já não existe mais no Brasil, tá? Foi erradicado ano passado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, dá aquela paradinha louco Abreu e vamos continuando daqui a pouco. Vamos ver um exercício fácil de resolução em que as pessoas às vezes complicam fazendo um monte de cálculos que às vezes eu falo, são cálculos interessantes, mas desnecessários. No vestibular você tem que entender que você tem 3 minutos por questão em média. É isso que você tem que trabalhar. Às vezes o aluno erra no vestibular porque ele fica horas numa questão, coisa que ele não pode fazer. Vestibular é estratégia, entendeu? Estratégia é igual que eu falava para o Enem. O Enem é como se fosse uma prova de fundista. Você tem que ter o quê? Resistência e saber o que fazer. Não é? Então você tem que saber o que se acertar, o que você pode fazer ou não. Então vamos lá com calma. Um avião parte de São Paulo, 45 graus a oeste,
às 13 horas com destino a Roma, 15 graus a leste. A viagem terá duração de 8 horas. Pegamos tudo aqui. Que horas o avião chegará em Roma, pelo horário de Roma? Então aqui é fácil. Vamos pegar os limites, 45 graus oeste e 15 graus. Então aqui vamos pôr 0 grau, GMT, pronto, 0 grau. O GMT, Greenwich Meridian Time. Aqui, a leste, para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem, sempre assim. Então o que acontece? Roma está aqui, 15 graus a leste. Aqui está Roma. E São Paulo está a 45 graus a o quê? A oeste. São Paulo está aqui, ó, São Paulo. Agora vamos fazer aqui com um desenhozinho. São Paulo, o avião parte às 13 horas. Partiu às 13 horas de São Paulo. Só que tem um problema. Você está em São Paulo, você liga para o seu amigo que está em Roma e fala para o cara: aí, meu irmão, dá para você pegar na rodoviária? É complicado, né? O avião não vai na rodoviária. Dá para você pegar no aeroporto? O cara vai dar. Ó, meu avião está saindo aqui agora às 13 horas. 13 horas? Aí o cara de Roma responde para ele: tudo bem, 13 horas é em São Paulo. Aqui em Roma não são 13 horas. Então veja, eu estou em São Paulo. Roma está a leste. As horas aumentam. Aqui são 13, aqui 14, aqui 15, aqui 16. Aqui em Roma, 17 horas é a hora que marca nos relógios de Roma. Aí o cara pergunta para você, o camarada lá: e quantas horas dura a viagem? A viagem de avião, a minha viagem de avião vai ter a duração de 8 horas. Você me pega no aeroporto? Pego sim. Agora, que horas que esse avião vai chegar? O indivíduo de Roma, que não é bobo nem nada, o que ele vai fazer? Ele vai somar 17 horas, vai somar a duração da viagem, que são 8 horas, e ele vai buscar o amigo dele, se o avião não cair, às 25 horas. Professor, não existe 25 horas, o dia só tem 24. Então, quando este resultado aqui for superior a 24, você subtrai 24 horas e soma mais um dia aqui. Então você vai pegar o indivíduo 1 hora do dia seguinte. Então o teu amigo vai sair da casa dele para te buscar imagina que aqui seria dia 10. Ele vai te pegar 1 hora no dia 11. Qual é a dificuldade desse exercício? Nenhuma. Vamos fazer outro para você ver como é que é fácil. Sempre a régua Mobral. Dá aquela paradinha louco abril. Vamos lá, beleza? Continuando aqui. Um avião parte de São Paulo, 45 graus, com destino às 18 horas, com destino a Nova York, 75 graus a oeste. A viagem tem a duração de 6 horas. Deve ser um super jato. Que horas o avião chegará em Nova York? Isso deve ser está no Mirage, deve estar no Sukhoi. Então é o seguinte, filhão. Também a mesma coisa. Veja que ambos estão a oeste. Então aqui é muito fácil. Se você quiser fazer uma régua Mobral, você pega aqui, ó, põe 0 grau, só para saber o que é o GMT. Para leste, as horas aumentam. Para oeste, as horas diminuem. Pô. Aí 15, 30, 45, 60 e 75 graus. Porque aqui é o último, né? A última longitude aqui. Olha, o avião está em São Paulo. São Paulo, o indivíduo liga para o colega dele de Nova York e fala: olha, eu estou saindo daqui de São Paulo, tá? Estou saindo de São Paulo agora às 18 horas. Aí o amigo dele de Nova York responde para ele: tudo bem, São Paulo são 18 horas, mas aqui em Nova York não são 18 horas. Não. Eu estou indo para leste ou estou indo para oeste? Eu estou indo para oeste. Oeste, as horas diminuem. Se aqui em São Paulo 18 horas, aqui 17, em Nova York serão 16 horas. Ora, e aí você fala para o indivíduo: ó, o meu avião está saindo daqui e a duração da viagem aqui são 6 horas. E seu amigo fala: tudo bem, então eu vou te buscar no aeroporto. O seu amigo que sabe fuso horário,
ele pega a hora de Nova York, soma mais a duração da viagem e aí ele vai te buscar no aeroporto às 22 horas. Cuidado! Não coloque 10 horas. 10 horas é 10 horas da manhã, a não ser que eu tenha uma resposta às 10 horas da noite. O dia tem 24 horas, ele não tem 12 horas. Aí alguém sempre quer aqueles catapiolho chato, AM, PM, então você vê isso depois em inglês, pô. Às vezes pode cair um exercício com interdisciplinaridade, né, do AM e do PM ali, para você antes do meio-dia e depois do meio-dia, né? Então cuidado com isso nas provas. Fazer mais um exercício para terminar essa parada, para você ver que fuso horário não tem problema. Daqui a pouco ver fuso brasileiro e fusos do horário de verão. Uma paradinha louco Abreu. O último exercício, filhão, para você ver como é fácil o fuso horário. Um avião parte de São Paulo, 45 graus oeste, às 16 horas do dia 20, com destino a Beijing. Beijing é a capital da China, porque a Pequim, desde a década de 90, já se fez essa mudança para Beijing. 120 graus a leste. A viagem tem a duração de 20 horas. 20 horas. Que horas e dia o avião chegará? Vamos começar agora. São Paulo. São Paulo está aqui, 45 graus a oeste. O avião parte de São Paulo às 16 horas do dia 20. Aí você vai ligar para o seu amigo que está em Beijing ou Pequim, capital da China, e vai dizer para ele o seguinte: camarada, eu estou saindo aqui agora de São Paulo, você me pega no aeroporto aí de Beijing? Pego. É o seguinte, estou saindo aqui agora 16 horas do dia 20. Aí seu amigo de Beijing fala para você: ó, meu amigo, 16 horas do dia 20 aqui, em Beijing aqui é outro horário, tá? E veja bem, se eu estou em São Paulo, eu estou indo para Beijing, eu estou indo para leste. Para leste as horas aumentam. Então aqui, ó, 17 horas do dia 20, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 0 hora do dia 21 ou 24 horas do dia 20. 1 hora do dia 21, 2 horas do dia 21. Então em Beijing são 3 horas do dia 21, tá? E aí a viagem de São Paulo para Beijing tem uma duração, a duração da viagem, vamos aqui complicar o meio de campo, a duração da viagem será 23 horas. Vamos pôr isso aqui para você ver que coisa interessante. A duração da viagem será 23 horas, de São Paulo a Beijing. Duração da viagem, 23 horas, quase um dia. Aí o que acontece com seu amigo? Ele vai pegar aqui, vai somar ao horário de Beijing a duração da viagem e vai te pegar no aeroporto às 26 horas do dia 21. Professor, não existe 26 horas do dia 21, correto? Correto. Então você subtrai 24 horas, que é um dia, e aqui soma mais um dia. Então você vai buscar, o seu amigo vai te buscar às 2 horas, que é da madrugada, do dia 22. Pronto, resolveu-se o problema de fuso horário. Filho, fuso horário é uma coisa que é relativamente fácil. Não complique o meio de campo. O indivíduo, você sabe que às vezes o jovem faz? Ele complica o meio de campo, ele quer complicar, quer pensar. Faz com tranquilidade, tá? Numa Olimpíada de Astronomia, claro que se tiver horário ali de minutos, né, de graus, minutos, aí o professor vai ter um professor que vai te falar sobre isso. E aqui não é o intento, é preparar você para os exercícios mais simples e fáceis de fusos horários. Cola conosco, espero que tenha sanado algumas dúvidas. Vamos falar sobre fusos brasileiros e fusos e horário de verão, tá? Tamo junto, já eu vi essa paradinha.